campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, saudações fraternas a todos, em especial aos nossos amigos, aos nossos irmãos que nos acompanham neste canal do YouTube, nas reflexões diárias, este canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nós vamos ler o capítulo 67 do livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, por diversos espíritos. Tem como título Mediunidade e Jesus. E também vamos encontrar uma referência a respeito desse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 7. E vamos ler esse pequeno trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito lindo. Esse capítulo 6 nos fala do Cristo Consolador. E o item 7 nos diz assim, tem também como título O Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio para curá-los. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho para salvá-los. Venham a mim todos que sofrem e sentem-se oprimidos e serão aliviados e consolados. Não procurem em outro lugar a força e a consolação, porque o mundo é impotente para lhes dar. Através do Espiritismo, Deus faz ao coração de todos um apelo supremo. Escutem-no, que a desumanidade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados da alma dolorida de cada um de vocês. Esses são os verdadeiros monstros que sugam o sangue mais puro e fazem feridas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, possam todos praticar sua lei divina. Amem e orem, sejam dóceis aos Espíritos do Senhor. Chamem-no do fundo do coração e então ele enviará seu Filho bem-amado para instruir a todos e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, vim porque me chamaram. É um belíssimo texto que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 7, o Cristo, o Consolador. E neste livro, O Espírito da Verdade, nós temos então esse título magnífico, Mediunidade e Jesus, que nos diz assim: quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece-se de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação, para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores na clara audiência e na clara evidência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar a água em vinho nas bodas de Canaã, honorificando-a nas atividades da cura, transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando-a na levitação quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhes surgem à frente.
glorificando-a na materialização, transfigurando-se ao lado de espíritos radiantes no cimo do Tabor, e elevando-a sempre no magnetismo sublimado, aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta ou apaziguando as forças da natureza, confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade. Reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, o momento inesquecível do Evangelho, quando os seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar a mediunidade como recurso espiritual de sintonia. Não se confunde com a doutrina espírita, que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre que enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois, não nos agastemos contra aqueles que a perseguem por meio do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como sendo o excelso médium de Deus. Quem escreve esta belíssima mensagem que toca aos nossos corações é Eurípides Barçanufo. Jesus era médium por natureza. O quanto usou da sua mediunidade para apaziguar, para contemporizar, para harmonizar as relações, para poder nos trazer um código moral tão seguro. É um código seguro, a boa nova que ele nos traz, os seus ensinamentos que ele nos traz, um roteiro tão seguro para que pudéssemos encontrar a felicidade, a verdadeira felicidade, a do espírito imortal. Então, muitos podem ainda questionar a mediunidade, podem ironizar a mediunidade, como diz aqui. Mas nós, trabalhadores de um grupo espírita, nós que temos esta mediunidade, esta faculdade sublime que nos foi dada para a nossa própria redenção, nós temos inúmeros fatos, inúmeros testemunhos de como a mediunidade trabalha para o bem de todos e nos prova e nos comprova a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os espíritos. Vamos pensar um pouco sobre isto. O Cristo Consolador, que veio até nós, que usou de todos os tipos de mediunidade para nos trazer os seus ensinamentos, demonstrando que há muito mais do que os nossos olhos podem ver. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus, nosso Mestre amado, governador deste orbe. Tenham um excelente dia, fiquem com Deus e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site